Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno na área com a nossa galera do Estratégia Concurso. É isso aí, eu não te dou sossego. Bora lá! Dentro do módulo de estruturas lógicas, passemos a mais um bloco com resolução de questões do CESP e SEBRASP que tratam desses conceitos iniciais tão importantes. Vocês estão vendo aí a quantidade de questões que a gente já resolveu e sempre vai ter chance de aparecer. Ah, eu acho que não cai isso na minha prova. Tá bom, para de achar, porque eu tô cansado de ouvir isso. Ah, eu acho que isso não cai. De repente você abre seu caderninho de prova, olha o que tá lá. Uma questãozinha te perguntando se a proposição é simples, se a proposição é composta, se a simbologia está correta. Então vamos conhecer a banca e eles curtem, tá bom? Se não fosse assim, eu não estava aqui gastando o meu tempo e o seu dando uma olhada nessa parte. Então vamos nessa. Primeira desse bloco. A proposição fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia e garantir a liberdade de expressão, outro pilar da democracia. Está dizendo que ela pode ser corretamente representada por P e Q. Vamos nessa? Tá certo ou tá errado? Essa que está aqui está correta. Por quê? Olha só. Fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia. Essa sentença que está aqui, gente, ela tem sentido completo. Ela tem possibilidade de ser avaliada como VOF. E ela tem ali o verbo, certo? E observem, aqui, gente, eu tenho uma outra, olha. Garantir a liberdade de expressão. O que fica subentendido aqui com essa vírgula? Garantir a liberdade de expressão é outro pilar da democracia. Então aqui, gente, eu tenho uma outra sentença que tem também sentido completo. Então esse E que está aparecendo aqui, ele faz sim o papel de conectivo e essa sentença pode então ser representada da forma como foi colocada aqui, ok? Tem então a garantia de que esse item que está aqui foi um item de prova considerado correto, gabarito para ele, letra C. Ficou entendida essa que está aqui? Sim ou não? Porque aqui a gente consegue separar, tá vendo? Ó? Fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia. Isso aqui tem sentido completo. E a outra, garantir a liberdade de expressão é outro pilar da democracia. Tá ótimo. Então aqui eu tenho duas ideias com sentido completo. Aquele E faz papel de conectivo. Posso simbolizar essa sentença que está aqui como P e Q sem problema nenhum. Bora para a próxima, venham comigo. Dá uma olhadinha nessa que está aqui, prova de múltipla escolha, enunciado dizendo o seguinte: a beleza e o vigor são companheiras da mocidade, e a nobreza e a sabedoria são irmãs dos dias de maturidade. Mais uma aí para você colocar como motivacional lá no seu Instagram, tá bom? Se P, Q e R são proposições simples e convenientemente escolhidas, essa sentença pode ser representada simbolicamente por. E aí vem aqui então as alternativas. De novo, gente, a gente vai cair naquela história de que, ó, esse símbolo que está aqui não é o ideal, fechado? Mas é o símbolo que ele quis utilizar para uma ideia de condicional. Tudo bem que para a nossa questão aqui nem surge a condicional, isso aqui seria o de menos, mas vale a pena chamar a atenção, tá? Que esse aqui não é o símbolo ideal para condicional, mas já foi utilizado em provas anteriores, então esse aqui não seria um ponto para você invalidar a alternativa por uma possível simbologia de condicional. Mas, de novo, nossa estrutura nem vai ter condicional. O que pega aqui? Bora lá, me ajudem, vejam. A beleza e o vigor são companheiras da mocidade. Tá aqui, olha. A beleza e o vigor são companheiras da mocidade. Concordam comigo que essa sentença que está aqui, ela tem noção de sentido completo e ela pode ser avaliada como VOF, além de ter o verbo ser aqui? Sim, então pronto. Então aquela sentença que eu destaquei de amarelo, ela é uma proposição. Outra. A nobreza e a sabedoria são irmãs dos dias de maturidade. Essa que está aqui também tem sentido completo e pode ser avaliada como VOF, além de trazer aqui a presença do verbo ser. Então, esse E, é aqui que está o detalhe, olha, este E, ele faz papel de conectivo, tudo bem? Agora, esse E que está aqui não, e esse E que está aqui não. Então, esse cara que está aqui, olha, é o único conectivo que eu tenho. Então, o que eu te pergunto é o seguinte, o que eu preciso ter para poder assinalar a alternativa correta? Para eu chegar à alternativa correta, eu preciso encontrar uma opção que me traga duas letras. Por que duas letras? Porque eu tenho duas proposições simples e distintas. E o símbolo do conectivo E, que é quem? Que é o chapeuzinho.
Não me interessa se porventura eu vou colocar símbolo de negação ou não, e não me interessa quais letras eu vou colocar, mas eu preciso ter, para poder representar essa sentença, duas letras distintas e o símbolo do conectivo E. Onde que eu tinha isso? Fala para mim, me representa aí. Gabarito correto, letra D, certo? Professor, mas eu não entendi por que no enunciado ele falou aqui sobre P, Q e R. Não entendi essa história aqui do P, Q e R. Por que na alternativa ele colocou P e R? Eu achei que tivesse que ser P e Q. Pessoal, é igual na matemática. Eu chamei de X, você chamou de Y, eu chamei de A, você chamou de B, isso aqui é o de menos. É o que eu estou falando, você tem que entender a estrutura lógica, o esqueleto da frase. Das alternativas que nós tínhamos aqui, independentemente de qual letra que eu usei, P e R, R e P, P e Q, tanto faz, né? Daqui a pouco você manda para PQP, né? Independentemente de quais sejam as letras, o que eu preciso ter é aquilo que eu falei. Duas distintas e o símbolo do E. Fechado? Gabarito correto para essa que está aqui, letra D. Próxima. A frase, o gaúcho, o mato-grossense e o mineiro têm em comum um amor pelo seu estado natal. Está dizendo que ela pode ser representada logicamente na forma P, chapeuzinho, Q, chapeuzinho, R, em que P, Q e R sejam proposições simples convenientemente escolhidas. Fala pra mim, me ajuda aí, gabarito letra C ou letra E? Não vai cair na pegadinha não, não vai cair na pegadinha não. Tá aqui, olha, ele coloca pra mim 3 letras, que é meio que para induzir você aqui, porque nós temos aqui 3 estados, né? Olha, eu tenho três estruturas, né? Olha, que seria gaúcho, mato-grossense e mineiro. Só que aí o detalhe então aqui é o seguinte, gaúcho, mato-grossense e mineiro, essas sentenças, essas ideias aqui, elas não são proposições, isso aqui não tem sentido completo isoladamente, perfeito? Então nada de cair nessa pilha, olha, apesar dessa vírgula aqui trazer a ideia do E, este E que aqui aparece não é conectivo. A proposição que eu tenho é uma proposição simples, perfeito? O verbo mais importante que a gente tem aqui, olha, é esse verbo ter. Então, como não é conectivo, não faz sentido você tentar representá-la daquela maneira. Gabarito correto, letra E. É isso aí. Marcou a letra E? Isso mesmo. Bora lá. Próxima. A frase, que dia maravilhoso, consiste em uma proposição objeto de estudo da lógica bivalente. Respeita minha velhinha. Foi aplicada em 2011, mas ainda aparece, gente, mesmo em provas mais recentes, as frases exclamativas. Talvez hoje, nas provas mais atuais do CESP, aquelas frases exclamativas mais extensas, que é para tirar o seu foco. Mas, ó, frase exclamativa, é uma proposição objeto de estudo da lógica bivalente? Não. Gabarito correto para essa que está aqui, letra E. Lógica bivalente é a lógica dos dois valores lógicos, é a nossa lógica proposicional. Dentro do estudo da lógica bivalente, não entram as frases exclamativas e também com um agravante, que é o fato de que essa sentença que está aqui, ela não apresenta verbo, ok? Além de ser exclamativa, ela também não é verbal, ok? Próxima. Segundo os princípios da não contradição e do terceiro excluído, a uma proposição pode ser atribuído um e somente um valor lógico. Olha, a gente resolveu, nesses nossos blocos de questões aí, uma que tinha sido aplicada pelo CESP, concurso da PGE de Pernambuco de 2019. Pra vocês verem aí a lacuna que nós tivemos nas provas do CESP da abordagem desses princípios da lógica. A gente teve aí, nesse lado do TRE Espírito Santo 2011, uma cobrança sobre princípios da lógica e a gente voltou a ter, nessa da PGE Pernambuco de abril de 2019, uma cobrança. É o que eu tô falando, gente. É um detalhezinho que salva a sua vida. Ah, mas não cai princípio básico, beleza. Aí cai uma questão teórica sobre princípios básicos da lógica e aí você perde um item, meu amigo, que pode decidir a sua vida. O que foi colocado aqui é que, segundo os princípios da não contradição e do terceiro excluído, a uma proposição pode ser atribuído um e somente um valor lógico. Tá perfeito. A união das ideias do princípio da não contradição e do terceiro excluído me garante exatamente isso. O que é o princípio da não contradição? É a garantia de que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, perfeito? E o princípio do terceiro excluído é aquele que me garante que uma proposição não pode assumir qualquer valor além do V e F. Quando eu junto essas duas ideias, eu crio exatamente o que eu tenho ali. A uma proposição eu posso atribuir um e somente um valor lógico. Então, o que aqui acaba sendo a letra C, perfeito? Gabarito aqui, letra C. Bora para a próxima.
Entre as frases apresentadas a seguir, identificadas por letras de A até E, apenas duas são proposições. Pedro é marceneiro e Francisco pedreiro. Adriana, você vai para o exterior nessas férias? Que jogador fenomenal! Todos os presidentes foram homens honrados. Não deixe de resolver a prova com a devida atenção. Dessas proposições que estão apresentadas aqui de A até E, dessas sentenças que estão apresentadas aqui de A até E, apenas duas são proposições, sim ou não? Me ajude. Pedro é marceneiro e Francisco pedreiro. Essa sentença que está aqui, ela é uma proposição? Sim, ela é uma proposição. Em particular, seria até uma proposição composta. Isso porque a gente tem aqui o verbo ser implícito. Eu tenho aqui duas ideias distintas, tá bom? Pedro é marceneiro, Francisco é pedreiro. Então aquela primeira que está ali é uma proposição. Segunda, Adriana, você vai para o exterior nessas férias? Essa sentença que está aqui, ela não é uma proposição. Por que ela não é uma proposição? É uma sentença interrogativa. Terceira, que jogador fenomenal. Essa sentença que está aqui não é uma proposição. E por que ela não é uma proposição? Frase exclamativa. Frase exclamativa, além de ser uma sentença não verbal, perfeito? D, todos os presidentes foram homens honrados. Não precisa ficar agoniado. Não é para você avaliar se isso que está aí é verdade ou mentira, perfeito? Fique tranquilo, não precisa se envolver emocionalmente com a garantia de que todos os presidentes foram homens honrados. Eu preciso simplesmente que você classifique para mim se é proposição ou não. É proposição? Sim, essa sentença que está aqui, ela é uma proposição porque me passa uma ideia de sentido completo e existe possibilidade de eu enxergá-la como uma frase V ou como uma frase F, além de eu ter ali o verbo. E a letra E? Não deixe de resolver a prova com a devida atenção. Não deixe de resolver a prova com a devida atenção não é proposição. Cuidado para essa que está aqui não atrapalhar a sua vida. Essa sentença que está aqui, olha, eu passo uma ideia de ordem, de conselho. Vejam, esse verbo que está aqui, ele vai estar no imperativo. Não deixe de resolver a prova com a devida atenção. Não é proposição, justamente porque não vai fazer sentido. Tenta avaliar a letra E. Tem possibilidade de você julgar a letra E para mim enquanto V ou F? Não tem jeito. Então o gabarito correto para ela acaba sendo letra C. Esse item que está aqui está correto. Foi dito que apenas duas proposições, foi dito que aqui eu tenho apenas duas proposições. Está perfeito. Eu tenho apenas a sentença A e a sentença E. Na realidade, moçada, o que acontece aqui é o seguinte. Como a B não é proposição, como a C não é proposição e como a E não é proposição, até essa simbologia que foi colocada aqui, B, C, não faz sentido a gente utilizar letras maiúsculas ou minúsculas para aquilo que não seja proposição, perfeito? Mas tudo bem, relevemos, a gente coloca letras maiúsculas ou minúsculas do alfabeto justamente para as que são proposições. O item aqui está correto, perfeito? Desse conjunto daqui, apenas duas são proposições que seriam as sentenças A e D. A, C, reforçando, é exclamativa e além disso é não verbal, tá bom? Ah, eu achei que tivesse aqui o verbo jogador. Opa, não mata o professor do coração não, e de não mata o professor de raciocínio lógico e de português do coração não. É exclamativo e não verbal, tá bom? Bora para a próxima. Acerca de proposições, considere as seguintes frases. Os fundos setoriais de ciência e tecnologia são instrumentos de financiamento de projetos. O que é o CT Amazônia? Preste atenção ao edital. Se o projeto for de cooperação universidade e empresa, então podem ser pleiteados recursos do Fundo Setorial Verde e Amarelo. São proposições apenas as frases correspondentes aos itens. Me ajude aí. A primeira sentença é proposição? Sim ou não? Sim, é proposição. Em particular, seria até uma proposição simples, concordam? Este E que está aparecendo aqui, ele não faria papel de conectivo. Eu tenho aqui apenas o verbo ser, então seria uma proposição e uma proposição simples. A segunda, o que é o CT Amazônia, não é proposição, porque é uma frase interrogativa. A terceira, preste atenção ao edital. Eu tenho dois motivos para justificar que ela não é proposição. Primeiro, a questão da exclamativa. E segundo, o fato de que eu fiz uso ali do imperativo. Preste atenção ao edital, passou uma ideia de ordem, de conselho. Então essa sentença que está aqui não é uma proposição, ok? E a quarta, se o projeto for de cooperação universidade e empresa, então podem ser pleiteados recursos do Fundo Setorial Verde e Amarelo. Tá perfeito, é uma proposição e em particular seria uma proposição composta, tá bom? A segunda então não é proposição porque ela é uma sentença interrogativa.
A terceira não é proposição, porque além dela ser exclamativa, eu fiz uso também do imperativo, ok? As únicas que são proposições, a gente tem aqui indicados para vocês na letra A. São proposições apenas as frases correspondentes aos itens 1 e 4. Está feita essa que está aqui, e aí com isso a gente fecha esse bloco. E aí, conseguiu pegar a manha? A gente foi fazendo aqui um histórico, né? Passamos por questões mais recentes aplicadas pela banca, até chegar essas aqui um pouquinho mais antigas, mas todas aí tendo ainda um perfil do que a gente vê em provas mais recentes do CESP e Sebrasf. Mandou bem nessa parte? Que bom. Pode ter certeza, sempre vai ter chance de aparecer. Se vai cair na sua prova ou não, eu não sei, mas é um assunto importante para as provas do CESP e Sebrasf que a gente não tem condição de deixar de lado. Tudo de bom, um forte abraço, valeu!